Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal para toda a igreja. Chegamos à quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje também a liturgia nos convida a celebrarmos a vida, a memória de dois grandes santos, Santos Cornélio e Cipriano. O evangelho de hoje será Lucas 7, do 31 ao 35. Façamos juntos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça, a se desafiarem mutuamente. Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e dizeis, o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, então, neste 16 de setembro, nossa igreja celebra o Papa São Cornélio e o Bispo São Cipriano, dois amigos que se opuseram às heresias e blasfêmias do seu tempo, os que o levou a morrer como mártires. Cornélio tem como significado o seu nome duro como chifre, e durante sua vida honrou seu nome, pois enfrentou com firmeza a heresia de Novaciano, que proclamava que a Igreja Católica não tinha poder para perdoar os pecados. Entretanto, o Papa se opôs e sustentou o perdão para o pecador verdadeiramente arrependido. Entre os que o apoiavam, o Papa estava ali São Cipriano, o qual o respaldou contra a heresia de Novaciano. Porém, o sofrimento de São Cornélio não seria apenas por questões internas na Igreja, mas também pela perseguição aos cristãos por parte do imperador Décio. Foi enviado ao desterro e morreu decapitado no ano 253. Cipriano, bispo de Cartago, por sua vez sofreu do mesmo modo a perseguição de Décio e do imperador Valeriano. Mais tarde decretaram pena de morte a ele por continuar celebrando cerimônias religiosas e se opor a oferecer sacrifícios aos deuses. Ele, ao ouvir sua sentença, exclamou, graças sejam dadas a Deus. Em seguida, foi decapitado em setembro de 258. Meus irmãos, minhas irmãs, assim os dois amigos, unidos na mesma fé e no apoio em tempos difíceis, padeceram o mesmo suplício e deram testemunho aos demais cristãos para que permaneçam firmes na verdade. Santos Cornélio e Cipriano, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que celebramos a vida de um Papa e de um Bispo também, e principalmente quando se tornam mártires, volto a lembrar, a cada um aquilo que já comentei muitas vezes. Temos que olhar que estamos ali nos tempos iniciais, já caminhando um pouquinho mais do início da Igreja, no ano 253 e 258, já se passaram 2 séculos, início, metade do século III, Como o Espírito Santo age para aqueles que acreditam em Cristo. E por que acreditam em Cristo? Porque também receberam esta fé apostólica dos primeiros apóstolos e, na sequência, principalmente em Roma, dos seus sucessores, os outros papas que vieram após São Pedro, depois da pregação de São Paulo, e os outros, E nós sabemos, Lino, Cleto,
Clemente, né? Todos os outros na sequência após São Pedro, né? Os papas. Por que esses homens eram tão firmes na fé? Né? Pelo simples fato que entenderam muito bem ao que foi anunciado a eles, que o Cristo veio a esse mundo como Senhor e Salvador, como aquele que é misericordioso e que perdoa, como aquele que cura e que salva, como aquele que nos oferece para aquele que o segue com toda convicção e com simplicidade e humildade, nos oferece a vida eterna. Esta é a promessa que dá a firmeza necessária para se morrer decapitado. Ninguém quer morrer desta forma. E por que eles aceitaram morrer? Claro, por força também do momento dos governantes injustos que decretaram essa sentença. Porém, eles mesmo, diante da violência e da sentença decretada, se mantiveram firmes, não abriram a boca. Lembremos também que São Paulo, decapitado, João Batista, decapitado, todos os seguidores de Cristo não podem ser, como pensavam os governantes, calados por dar um exemplo de cortar a cabeça. Olha o que acontece com aqueles que falam essas coisas sobre Jesus, que oferecem ali e fazem cerimônias religiosas, oferecendo o próprio Cristo como o verdadeiro pão e alimento para a salvação. De maneira alguma. O exemplo deles, muito pelo contrário, só serviu de fortificação para todos os outros irmãos cristãos e irmãs cristãs e os outros papas para darem continuidade ao anúncio de Jesus Cristo para o mundo, da qual todos nós desfrutamos até hoje e continuaremos desfrutando até que o Senhor volte. A figura da igreja, a igreja somos nós, a partir do momento que temos firmeza naquele que nos chamou para viver e anunciar dentro da sua igreja. A igreja é de Cristo e nós participamos da sua igreja e temos o dever de continuar anunciando para todas as gerações o amor de Cristo crucificado, mas ressuscitado por cada um de nós. O Evangelho de hoje fala, e mostra ali qual é o julgamento de Jesus sobre sua geração. A verdade é que a geração que pôde ver, conviver, escutar, tocar no Filho de Deus, não o abraçou como Salvador, não o aceitou como aquele que veio da parte do próprio Deus para nos transformar e nos dar uma vida nova, nos levar e perdoar. Não aceitou a entrega dele na cruz, muito menos a sua ressurreição. Por isso, ele ali compara essa geração como crianças que brincam numa praça. Brincam, e nunca tem um sentido além daquele do que é brincar. Nada mais sério do que continuar brincando. E também nos lembra que, com efeito, veio João Batista, que também foi decapitado como São Cornélio e Cipriano, que não come pão e não bebe vinho. Um exemplo, Jesus come e bebe. Outro exemplo dele. E ninguém ainda se decide, nem por aqueles que não fazem uma coisa, nem outra. Mas é justamente para que nós, o que o Cristo Senhor quis dizer, para que nós sejamos decididos a seguir aquele que nos aponta o caminho da vida, como João Batista fez. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo que tira o pecado do mundo. Pois bem, possamos contar com a intercessão de todos os santos, em especial de São Cornélio e Cipriano, da qual nós falamos aqui o significado, de Cornélio, duro como chifre. Sejamos também duros, firmes na nossa fé, sempre, para que não percamos esta mesma fé que nos foi dada pelo Filho de Deus. Que o Espírito Santo, com a ajuda de Santo Cornélio e São Cipriano e todos os santos, João Batista também, interceda por cada um de nós para caminharmos firmes na vida deste mundo e na vida que nos espera. Guardar a fé, como diz São Paulo, combater o bom combate,
e guardar a fé. Amém. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Cornélio e São Cipriano desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A antífona do Salmo de hoje diz assim: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois bem, meu irmão, este povo sou eu e você. Caminhemos, então, com alegria, com firmeza, ao encontro do Senhor. Amém. Tenha uma excelente quarta-feira.